Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite abençoada aqui. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa, nessa noite, tocar em nossos corações e alegrar nossa alma. Quero ler com vocês o Salmo 100. Você que trouxe a Bíblia no celular ou a Bíblia impressa aí. Vamos ler juntos? Salmo de número 100. Aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos, adorar a Ele nessa noite. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, Depois nós vamos cantar louvores a Ele. Deus, nós te adoramos nessa noite, Pai. Nós estamos aqui buscando ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem feito, Pai, maravilhas em nosso meio. O Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, nos feito prosperar na Tua presença, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e viemos aqui com um coração cheio de gratidão, reconhecendo tudo que o Senhor tem feito por nós, os livramentos. Deus tem nos sustentado em cada instante, Pai. Abençoe cada um que nessa noite aqui veio, Senhor, te adorar, te bendizer, ó Pai. Dá o seu melhor, dar a excelência, dá o seu máximo a Ti, Deus. Toca em cada um nessa noite. Venha, ó Deus, nos abençoar e nos transformar cada dia mais, em o nome de Jesus. Digno de glória. Vamos cantar essa canção todos juntos. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Diga, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Diga, digno de glória e louvor. Levante suas mãos, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande é, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, e não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez, nessa segunda-feira de bênçãos sobre as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar nessa noite uma palavra. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura bíblica do versículo de número 6, 7 e 8. Quem encontrou, diga amém. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Podeis assentar. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus não veio simplesmente ser crucificado para perdoar os nossos pecados. Isso é muito raso. Jesus veio fazer muito mais que isso. E o que Jesus veio fazer? A essência do Novo Testamento é o reino de Deus. Jesus veio trazer, escute, Jesus veio trazer o reino de Deus, o reino dos céus. Ele trouxe dos céus para a terra. A pregação de Jesus era: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, o reino chegou. Eu trouxe o reino. A pregação e a mensagem de Cristo era essa: que o reino desceu para ser estabelecido na terra. Quando os discípulos chegaram para Jesus e fizeram um pedido dizendo: Senhor,
ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos a orar. Jesus, ele começa a ensinar dizendo: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha, desça, libera sobre nós o teu reino. Jesus, quando estava ensinando no Sermão do Monte, ele estava dizendo: não ficais ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, olhai para as aves. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e o Pai as alimenta. Olhai para os lírios do campo, como são belos. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vós não tendes mais valor do que as aves, do que os lírios, que hoje nascem e amanhã são queimados? E ele vem com o reino novamente, dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, quando estava ensinando, ele ensinava a respeito do reino dos céus, e em várias parábolas ele mencionava. Em algumas delas ele disse: também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo desse tesouro vai e vende tudo para comprar aquele campo, porque ele sabia que ali naquele campo havia um tesouro escondido. Jesus estava falando: quem conhece o valor do reino, abre mão de tudo o que tem para se apoderar do reino. Em outra parábola, Jesus ele disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a rede no mar, que quando puxa, vem diversas qualidades de peixes. Jesus está pregando sobre o reino, falando sobre o reino, mencionando sobre o reino. Ele vai falar a respeito da sua vinda, e ele vai falar mais uma vez a respeito do reino. E ele diz: o reino não está ali, o reino não está lá, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus veio do céu como Filho de Deus para estabelecer o reino na terra. Mas o reino não é um espaço geográfico criado, formulado, estruturado, escute, por mãos humanas. O reino de Deus é estabelecido dentro daqueles que Deus criou, ou seja, dentro de nós. Nós somos representantes desse reino. A expressão reino de Deus vai aparecer 133 vezes no Novo Testamento. Olha a importância de entendermos o que Jesus veio fazer aqui embaixo. O reino não começa lá em cima, o reino começa aqui embaixo, estabelecido por Cristo, através da pessoa do Espírito de Deus, que mora, que habita conosco e dentro de nós. O Espírito de Deus é a identidade do reino dos céus em nós. O Espírito de Deus nos faz cidadãos dos céus. Jesus pregava o reino antes da sua morte.
Jesus pregou o reino na sua morte, quando ele estava morto fisicamente. A Bíblia diz que ele desce para pregar em espíritos em cadeias, e quando ele ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos, e a Bíblia vai dizer que ele estava falando a respeito do reino dos céus. Atos capítulo 1 vai dizer que ele estava ensinando os discípulos a respeito do reino de Deus, e falou 40 dias a respeito do reino de Deus. Aí alguém vira e fala bem assim: Senhor, quando o Senhor vai estabelecer o reino a Israel? Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim, por gentileza. Às vezes a gente tem esses desvios também. Que desvios são esses? Jesus está falando de algo muito mais elevado, e a gente está preocupado com coisas menores. Jesus estava falando a respeito do reino dos céus. E alguém pergunta: quando o reino de Israel será reestabelecido? Eles perdem a direção, eles perdem a visão daquilo que Jesus estava plantando no coração deles. Eles se voltam para as coisas de baixo, e Jesus estava querendo que eles focassem nas coisas de cima. Por quê? Porque o segredo da bênção aqui embaixo é estar com os olhos voltados para cima. O segredo é estar no reino dos céus, com os olhos no reino dos céus, com o coração no reino dos céus, com o espírito, com a alma, com todo o teu ser no reino dos céus. E quando a gente é introduzido no reino dos céus, Deus se manifesta de forma poderosa aqui embaixo. Eles estavam perdendo a direção. Eu quero saber sobre o reino de baixo. E Jesus vira e fala bem assim: vocês estão procurando saber aquilo que não deveriam buscar ciência. Em outras palavras, não pertence vocês saber. Por que vocês querem saber aquilo que não pertence vocês, o conhecimento? Esse conhecimento vocês não precisam ter ciência, porque o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele volta para o reino dos céus e diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra. Às vezes a gente foge do centro da vontade de Deus, e a gente quer procurar, a gente quer buscar, a gente quer se inclinar para as coisas de baixo. E Jesus está falando conosco hoje: não se preocupe com as coisas de baixo, se preocupe com as coisas de cima, porque quando você se preocupa com as coisas do céu, as suas necessidades na terra são supridas. A Bíblia vai dizer que o primeiro homem é da terra, Adão é terreno, mas o segundo Adão é do céu. Qual homem terreno também são os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, também manifestamos a imagem do celestial. Existe uma guerra dentro de você, existe uma guerra dentro de mim, existe uma guerra dentro de nós. A natureza do primeiro Adão quer se manifestar, querendo nos prender com as coisas da terra e nos fazer novamente cidadãos da terra. Mas o Espírito de Deus que é em nós, que já mudou a nossa identidade, mudou a nossa nacionalidade,
nos impulsiona para as coisas de cima, existe uma guerra. Qual a nossa prioridade? A quem estamos mais alimentando? A quem estamos mais manifestando? O que está sendo manifestado em nós? A natureza do primeiro Adão ou a natureza do segundo Adão? A natureza do primeiro Adão é terrena, pertence ao reino da terra. Mas a natureza do segundo Adão é celestial. E é por isso que ele pregava a respeito do reino celestial. Nós precisamos entender que não podemos perder a referência do novo nascimento. Nós nascemos de novo. Ou se alguém aqui que não nasceu novamente, eu preciso te dizer, você precisa nascer de novo. Ter a natureza celestial de Cristo, do céu. Desejar as coisas de cima, porque o assunto que interessa a Jesus e que deve interessar a igreja é o reino dos céus, o reino de Deus. O que Jesus veio fazer aqui, pastor Salmo? A Bíblia diz que ele veio nos transportar. Ei, Deus já te tirou de uma localização geográfica, e você não deve retornar para lá. A Bíblia diz que ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira de uma localização geográfica e nos coloca em outra. No reino das trevas éramos escravos do diabo, mas agora no reino dos céus nós somos representantes e embaixadores de Deus. Aonde nós pisamos, nós somos representantes do céu. Aonde nós entramos, escuta bem, o céu entra com a gente. Aonde nós pisamos, o céu pisa conosco. Por quê? Porque somos representantes desse reino. E eu tenho uma boa notícia para você: quem te sustenta não é o reino da terra. Quem supre todas as suas necessidades é o reino dos céus. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O escritor categoricamente ele descreve: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você sabia que a fé é uma lei? É uma lei que está sobre todas as leis. É a única lei que sobrepõe todas as leis. A lei da fé sobrepõe-se todas as leis naturais já estabelecidas pelo próprio Deus. Que isso, pastor? A Bíblia vai dizer que a lei da fé se sobrepôs quando Jesus começa a caminhar sobre o mar. A gravidade deveria ter afundado Jesus sob a água. Pedro deveria ter pisado e não dado nem um passo e já afundado. Mas Jesus andava pela fé e caminhava sobre as águas, sobrepondo a lei da gravidade. E quando um homem natural como eu e você olhou para ele e falou bem assim: se tu és o Cristo, então manda que eu ande também. Ele fala: eu tenho fé. Mas a lei da gravidade estava dizendo: se tu pisar, tu afunda. Mas a lei da fé estava dizendo: se tu crer, tu anda. E ele começa a andar pela lei da fé. A lei da fé sobrepõe, por quê? Porque o reino de Deus reina sobre tudo que existe.
Não existe nada debaixo desse céu que o reino de Deus não reine. O reino de Deus reina sobre a lei da gravidade, sobre a lei dos homens, sobre a lei que existe em todas as esferas da existência da criação. A lei da fé reina sobre tudo. E quando Jesus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele está dizendo: agora vocês não vivem mais por vista, agora vocês vivem debaixo da lei da fé, e o Espírito Santo irá conduzir vocês pela lei da fé. Olha aqui para mim. Existe um potencial em você que talvez você não tenha descoberto ainda. Existe uma autoridade na sua vida que talvez você não tenha descoberto. Ou às vezes você já até experimentou, já até usou, mas parou. Existe um reino soberano que reina sobre tudo e espera você manifestar a sua fé para poder reinar através da sua vida. O reino de Deus precisa de alguém para se manifestar. O reino de Deus precisa de alguém para se mover. Os anjos desejaram fazer, Deus falou: não, é os homens. Mas e aí os homens? Eu vou colocar o meu espírito dentro deles, porque o meu reino estará dentro deles pelo meu espírito. E através do meu espírito eles terão poder, eles terão autoridade, eles vão andar sobre as águas, eles vão curar enfermos, eles vão expulsar demônios, eles vão limpar os leprosos, eles vão ressuscitar os mortos, eles vão pregar o evangelho àqueles que são presos, e irão libertar pessoas através do meu reino neles. Eles irão ser instrumentos para a manifestação do meu reino naquela terra. E você está esperando o que para se posicionar? A gente tem que parar de ser coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, somos cidadãos dos céus. Jesus olhou para os discípulos e falou bem assim: olha aqui para mim, vem aqui, vou conversar com vocês. O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu, e o que vocês desligarem, eu desligo. O que vocês falarem, eu cumpro. O que vocês determinarem, está determinado. Mas pastor, por que não acontece? Por causa da fé. Você tem que se olhar e falar bem assim: eu não sou comum. Eu não sou daqui. Eu não represento nada aqui da terra. Eu represento um reino que nunca perdeu. Você tem que saber quem você é. Você tem uma identidade. Existe um espírito dentro de você que não vê limites, que não há limites, que não reconhece o termo impossibilidades. O Espírito Santo não reconhece limites, o Espírito Santo não reconhece impossibilidades. E Jesus falou: e recebereis o poder do Espírito que estará sobre vocês. Nós somos representantes desse reino potente, desse reino poderoso. Escute bem, desse reino que não se encurva a nada e a ninguém. Esse reino que desce para responder a oração de um justo. Quando Pedro estava orando, ele estava clamando, e quando ele termina a sua oração, a Bíblia vai dizer que a terra começa a tremer, e todos que estavam ali são cheios do Espírito Santo. O que é isso? A oração de Pedro, querido, fez Deus tocar nas placas tectônicas e movimentar a terra, dizendo: continua orando, porque eu estou dando um sinal que eu estou com vocês. Quando vocês oram, eu movimento aquilo que está parado. Mas a minha vida está parada, então eu começo a orar.
Quando a gente ora, Deus movimenta porque está parado. Por quê? Porque somos cidadãos dos céus. Nós somos filhos de Deus. Eu vou falar um negócio aqui, se você não concordar, tudo bem. Mas me respeite, por gentileza. Vamos lá. Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela graça. E eu bati o pé. Falei, não é possível. Falei com Deus, Deus, eu sou salvo pela graça. Ok. A graça, escute aqui, é a porta de entrada para o rei. Quando você entra pela graça, a graça é o favor que a gente não merece, sim ou não? Ok? Nós não merecemos. Jesus desceu, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e disse, eu vou voltar. Nós somos salvos pela graça. Nós não merecíamos a morte, merecíamos a condenação, merecíamos o inferno, pelos nossos pecados. Quando aceitamos a Cristo, João vai escrever no capítulo 1 dizendo, ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João vai escrever que quando a gente recebe a Jesus, nós somos transformados em filhos de Deus. Pela graça Deus nos perdoa. Pela graça os nossos pecados são removidos e a justificação, a regeneração é estabelecida para nós. Então a entrada no reino dos céus, pastor Salmo, é pela graça. A entrada é pela graça. Pela graça sois salvos. Mas quando recebemos a graça e somos transformados em filho de Deus, a Bíblia vai dizer que nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E Deus nos colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Falei bem assim, obrigado pela graça. A graça foi porta de entrada. Obrigado pela minha nova identidade, porque hoje eu sou filho de Deus. Eu fui salvo pela graça, mas como filho, eu vivo debaixo do direito de ser e ter o que o meu pai é e tem. Que isso, pastor? Isso é heresia. Não é não, isso é Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que se ajunta com a meretriz, a prostituta, se torna uma carne com ela. Mas aquele que se ajunta com o Senhor, se torna um espírito com Ele. Entramos pela graça. Qual o filho que não tem direito daquilo que pertence ao Pai? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Antes foi Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos. Como não os dará com Ele todas as coisas? Está falando de direito de posse, direito de entrada, direito de viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha aqui para mim. Eu estava conversando com minha esposa. Eu estava falando bem assim.
o nosso Deus é um Deus riquíssimo. Porque se não fosse, o céu seria asfalto e os muros seriam de lajota. A Bíblia vai dizer que a rua no céu é de ouro e os muros são de pedras preciosas. O ouro no céu é tão comum que é como o asfalto aqui na terra. Olha aqui para mim. Esse é o reino que você pertence. É um reino que não vê limites. É um reino que te dá o direito de ser cidadão e viver a autoridade. Jesus olhou e falou bem assim: eis que vos dou poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Vocês irão pisar em serpentes e em escorpiões, e em toda a força do inimigo, e mal algum vos acometerá. E se beberem alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. O que é isso? A autoridade do reino dos céus. O reino dos céus nos concede identidade nova. O reino dos céus nos concede autoridade e poder. O reino dos céus nos concede portas abertas. O reino dos céus nos concede suprimento para tudo que precisamos para viver aqui nessa terra até chegarmos no céu. Você é cidadão do céu, não vai faltar nada para você. Olha o que Davi escreveu: os filhos dos leões padecem e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. De nada tem falta. Você conhece o poder? 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, ao invés de ter a visão dos discípulos, os discípulos olharam e falaram bem assim: isso é insuficiente. Nas mãos de Jesus ele fala bem assim: isso aqui é mais do que suficiente. Como ele começa a orar, pouquinho nas mãos para 5.000 pessoas, o pouquinho que ele tinha, ele começa a dizer: Pai, eu te dou graças. Obrigado. Tem muita gente, tem pouco pão, mas eu te dou graças. Obrigado, 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 obrigado. E começa a multiplicar. O que é isso, pastor? A gratidão atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Grande parte do povo de Israel não alcançou a promessa porque foram murmuradores. Mas aqueles que acreditaram e foram gratos, alcançaram as bênçãos de Deus. Agradeça por fazer parte do reino dos céus. Agradeça pela água que você bebe, pelo ar que você respira. Agradeça por ter o Espírito Santo dentro de você. Agradeça porque você tem o seu nome no livro da vida. Agradeça por tudo que você tem e ouse agradecer por aquilo que ainda você não tem, mas você crê que vai alcançar. Agradeça. A gratidão atrai o favor de Deus. 10 leprosos foram, um voltou. O que você veio fazer? Eu vim te agradecer. Então tá bom, além da cura ainda recebe a salvação. Que isso? É o mecanismo que o reino do céu trabalha. É o mecanismo que o reino dos céus opera. O reino do céu não opera com ansiedade. O reino do céu não opera com ingratidão. O reino do céu não opera com divisão. O reino dos céus opera com confiança. O reino dos céus opera com gratidão. O reino dos céus opera com fé. O reino dos céus opera com esperança. O reino dos céus opera com obediência.
O obedecer é melhor do que o sacrificar. Você tem os céus abertos sobre a sua vida. Mas sabe o que acontece? Já estou terminando, tá, pastor? Olha aqui para mim. Sabe o que acontece? O céu está aberto sobre nós. Só que a nossa mente está tão voltada para o reino da terra que a gente esquece das chaves que abre todas as portas. Que chaves são essas? As chaves do reino. Jesus chamou Pedro e falou bem assim: Pedro, vem aqui por gentileza, eu preciso conversar com você. Ele virou e falou bem assim: o segredo de abrir todas as portas aqui embaixo não são as chaves daqui de baixo, são as chaves de cima. Ele diz: eis que vos dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar, liga lá. Tudo que você desligar aqui, desliga lá. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas dessa dimensão, que a gente esquece que as coisas dessa dimensão, elas são abertas pela dimensão de cima. Então a gente precisa estar na dimensão de cima, na dimensão do Espírito. Já percebeu? Quando a gente está na dimensão da carne, a gente só enxerga dificuldade, barreira, problema, gigante, muralha, enfermidade, escassez. Aí vem no nosso coração reclamar, murmurar, não vai, as coisas não vão para frente. Por quê, pastor? Porque tu está na dimensão de baixo. Quando você entra na dimensão de cima, você não vê barreira, você vê possibilidades, você vê milagres, você vê provisão, você vê portas abertas. Por quê? Porque enquanto o povo estava olhando o gigante, Davi já estava vendo a recompensa. Davi tinha o Espírito, irmão. Olha para mim aqui. Quando Davi chega, ouve a afronta do gigante, você sabe qual a pergunta que ele faz? Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Qual é a segunda pergunta? Quem sabe? A segunda pergunta que ele fez, me ajude aí. Davi estava no Espírito, amigo. A segunda pergunta, sabe qual é? Qual é a recompensa de quem derrubar esse gigante aí? Vai casar com a filha do rei, não vai pagar impostos para o resto da vida. Ele olha e fala bem assim: eu estou na visão, rapaz. Esse daí, na visão do reino, ele já está derrotado. Eu vou descer. Por quê? Quem está na carne, olha o problema. Quem está no Espírito, olha a recompensa. Todo mundo tem problema, todo mundo tem guerra, todo mundo tem batalha. Sim, mas sabe o que vai te motivar a vencer as guerras e as batalhas? Não é ouvir a afronta, mas é saber que depois da queda do gigante, tem uma recompensa para você. O que as pessoas trabalham mensalmente? Por causa da recompensa pelo trabalho. E por que devemos estar esperançosos e inspirados a vencer as guerras? Porque depois da guerra sempre tem uma recompensa. Permaneça firme. Você faz parte do reino dos céus. E o reino de Deus não tem visão natural. O reino de Deus tem visão espiritual. Você pode estar de pé nesse momento? Eu não tinha direito, mas já que Deus, pela graça, me introduziu no reino, Ele me fez participante desse reino. A partir de agora você tem direitos e deveres. Cumpra os deveres
que os direitos do reino dos céus estarão estabelecidos sobre a sua vida. Não perca a visão. Foque no reino dos céus e na sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Descansa o teu coração. Talvez tenha alguém aqui preocupado, talvez tenha alguém aqui ansioso, talvez tenha alguém aqui aos olhos humanos com problemas na ótica natural insolúveis. Mas eu quero te convidar a sair dessa dimensão do primeiro Adão, que é terreno, e entrar na dimensão do segundo Adão, que é Jesus, que é celestial. Eleve a sua dimensão, busque a presença e fala: Deus, abre os meus olhos para que eu veja na dimensão do teu reino. O reino de Deus reina sobre tudo. O reino de Deus está sobre tudo. Está sobre as doenças, está sobre as portas fechadas, está sobre as cadeias psicológicas, emocionais, está sobre os fracassos, está sobre tudo. O reino de Deus regenera, o reino de Deus revigora. E você está aqui porque você faz parte desse reino. E Deus está dizendo: levante a sua cabeça. O reino de Deus tem surpresa para a tua vida. O reino de Deus tem vitória para você. O reino de Deus tem suprimento para a tua alma, tem suprimento para o teu espírito, tem suprimento para a tua casa. O reino de Deus não vai deixar faltar nada. O reino de Deus cuida da sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque fazemos parte de um reino imbatível, de um reino infalível, de um reino zeloso, de um reino que cuida de nós. Nós fazemos parte, ó Deus, de um reino que está conosco e está em nós, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu amparo, nós te agradecemos pelo teu favor, nós te agradecemos porque não somos apenas criaturas, mas temos o poder de filhos do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor já estabeleceu em nós, o Senhor já nos transportou. Nós estamos aqui porque somos representantes do teu reino, e o teu reino supre todas as nossas necessidades. Ó Deus, que o Senhor venha dar paz aos corações, que o Senhor venha dar ânimo, venha revigorar a fé, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha animar os desanimados, que o teu reino, no nome de Jesus, ó Pai, venha curar os enfermos, venha libertar os cativos, venha abrir portas, venha prosperar, venha abençoar, venha salvar as vidas. Ó Deus, estamos aqui como pertencentes ao teu santo reino, que a tua graça, ó Deus, que nos introduziu no teu reino, ó Pai, possa potencializar a presença do teu Espírito em nós, no nome de Jesus. Que o teu amor permaneça, que o Senhor venha a cada dia nos aperfeiçoar na tua presença, em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida grandemente. Estenda a sua mão assim para frente, querido. Que o grande amor de Deus,